Eu acho que há um terceiro elemento importante nesses acordos que vão ter que ser ainda explicitados, dizem respeito ao mecanismo de pagamento em moeda local. A China ofereceu ao país a possibilidade de nós usarmos basicamente nossos importadores, aqueles que vão acessar bens e serviços chineses, até 60 bilhões de reais em moeda local, em reais, né? Isso quer dizer que, pelo menos na minha interpretação, teria que se olhar agora em detalhe como vai ser operacionalizado esse mecanismo, pelo menos na minha interpretação, você elimina o risco cambial de importadores brasileiros para bens e serviços chineses e outras transações que envolveriam potencialmente um risco cambial. Ou seja, você elimina, na verdade, o dólar dessa transação, entre aspas, enquanto moeda, e basicamente você zeraria, em tese, o risco cambial. É um valor bastante significativo, são 60 bilhões de reais, é 1,2% do nosso PIB, aproximadamente. Então, isso daí, de novo, uma vez que esse mecanismo se concretize, se operacionalize, isso pode ser bastante interessante. Finalmente, a grande pergunta que muitos se colocam é quais vão ser as condicionalidades. Obviamente não há almoço grátis e raramente esses tipos de acordo não tem muitos strings attached, né? Enfim, essas condicionalidades nós não sabemos ainda, mas se você olha o histórico desses acordos dessa natureza da China com alguns outros países inclusive razoavelmente sofisticados, etc., normalmente implica em que o financiamento, o investimento e a compra de bens e serviços, para falar de bens de capital e serviços chineses, estão atrelados, né? Isso obviamente pode gerar algum tipo de conflito, algum tipo de problema, na medida em que você abre uma concorrência, em tese, uma concorrência, por exemplo, pela Lei 8666, não deveria discriminar o concorrente, deveria ser aberto a todos dentro de certos parâmetros que são especificados em lei e nas suas normativas. Então isso poderia gerar, digamos assim, uma tensão, de um lado, entre a legislação brasileira, as normas brasileiras, por outro, a necessidade, digamos assim, o objetivo dos chineses de venderem bens capitais e exportarem serviços, inclusive serviços de tecnologia. O último ponto que eu acho que eu gostaria de enfatizar é que, independente dessas questões mais pontuais, mais questões mais tópicas, digamos assim, o fato relevante é que essa relação Brasil-China tende a se aprofundar nos próximos anos. Os brasileiros, nós, o governo brasileiro, a sociedade brasileira, tem que fazer um esforço maior de entendimento da China, das motivações, dos drivers deles, digamos assim. Nós temos que fazer uma série de deveres de casa em termos de estabilidade macro, melhor ambiente econômico, melhor ambiente de negócios, de tal maneira que quando esses investimentos vierem, eles realmente têm um impacto positivo, um máximo grau, digamos assim, na nossa economia. Quer dizer, ou seja, não é suficiente esses acordos, memorandos de entendimento, por mais que eles venham a ser concretizados nos próximos anos, se nós, enquanto país, não fizermos nosso dever de casa, se nós não criarmos um ambiente mais positivo do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de médio e longo prazo.